Amém, amém. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Números, no capítulo 13. Deixa comigo, que hoje eu estou nervoso. Eu vou ler com vocês dos versículos 30 até o versículo 33. O inimigo se levanta, mas a gente derruba ele. Para quem não entendeu a brincadeira, é porque a minha língua é um pouquinho presa. E 3 para mim é meio difícil. E o 3 me persegue. Números 13, 30 a 33. Oh Jesus, que prova! Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, vou repetir, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos porque a tua presença está neste lugar. Espírito Santo de Deus, a nossa oração, o nosso pedido nesta noite é que o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor conhece a história de cada pessoa que chegou aqui. O Senhor sabe do passado, o Senhor sabe das dores, o Senhor sabe dos sofrimentos, o Senhor sabe de cada situação que cada um chegou aqui passando, Pai. Tu és um Deus que conhece os nossos corações, as nossas vidas. Por isso, nessa noite, que a tua palavra venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Nos tira da nossa zona de conforto, Pai, nos desafia nesta noite. Nós queremos crescer no Senhor nesta noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Eu coloquei aqui, escrevi assim: Deus não quer apenas te tirar do lugar que estamos, nos tirar do lugar que estamos e nos levar para o lugar que Ele tem planejado. Ele quer nos apresentar uma versão de nós mesmos que ainda não conhecemos. Olha só, aqui eu li um texto de uma história conhecida onde Moisés envia 12 espias para espiar uma terra que Deus já havia prometido, Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Então Moisés envia aqueles 12 homens para olhar a terra, e a Bíblia vai nos contar que aqueles 12 homens, eles voltam para trazer as notícias, para trazer a informação daquilo que eles haviam visto naquela terra. E a Bíblia vai dizer que 2 apenas viram com os olhos da fé, enxergaram aquela terra e creram no seu coração que se Deus havia dado uma palavra, que se Deus havia falado com eles, eles possuiriam aquela terra e ponto final. Mas a maioria, 10 dos 12 que foram lá espiar a terra, voltaram e disseram: não tem jeito. Os gigantes habitam lá naquela terra, e o problema não é só que os gigantes habitam naquela terra, mas eles nos enxergam como gafanhotos. Mas algo que me chama a atenção aqui é que eles não dizem apenas que eles os enxergavam como gafanhotos, mas eles dizem e declaram: olha, nós mesmos, a gente se vê como gafanhotos perto daqueles gigantes. Muitas vezes, queridos, não é a questão que Deus quer nos tirar de um lugar e levar para outro lugar. Sabe por quê? Muitas vezes, para a gente pisar naquele lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas, não é simplesmente a nossa fé, não é simplesmente algumas vezes nós darmos um passo, mas nós precisamos entender quem nós somos.
Nós precisamos conhecer quem nós somos em Deus. O grande problema da maioria das pessoas é que muitas vezes nós nos sentimos justamente assim diante das impossibilidades e diante das coisas que Deus coloca à nossa frente. Como, Gui? Como gafanhotos, né? A gente vê as impossibilidades e a gente se sente pequeno demais. A gente vê as impossibilidades e a gente pensa, nós nunca vamos conseguir conquistar a terra, nós nunca vamos avançar, nós nunca vamos chegar naquele lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Veja que Deus já havia dado uma palavra, Deus já havia dito, olha, vocês vão conquistar a terra prometida. Eles já tinham uma promessa, eles já tinham uma palavra, mas o problema não estava com a palavra, o problema estava da forma que eles enxergavam eles mesmos. E muitas vezes nós não avançamos, muitas vezes nós não pisamos no lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não é porque não é a vontade de Deus, não é porque não temos uma palavra de Deus, não é porque não temos uma promessa de Deus, mas o problema muitas vezes é de identidade. Nós não sabemos quem somos em Deus. E geralmente o problema de identidade, ele vem por consequência de nós não conhecermos Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, à medida que você conhece Deus, o seu eu, você é transformado também. Você enxerga Deus de forma diferente, você se vê de forma diferente também. É impossível conhecer um Deus que é tão poderoso e não se enxergar mais forte. É impossível ver um Deus que faz todas as coisas e não ver que você pode dar passos mais largos. Porque se Deus é com nós, se Deus é por você e é por mim, quem pode ser contra as nossas vidas? Então, o tanto de revelação que eu tenho de Deus influencia na identidade, em como eu enxergo a mim mesmo. E muitas vezes esse tem sido o grande problema. Nós não sabemos quem somos, porque não sabemos na verdade quem Ele é. Se conhecêssemos mais sobre o caráter de Deus, se conhecêssemos mais das promessas de Deus, se conhecêssemos mais a palavra de Deus, poderíamos descansar nos nossos corações, sabendo que tudo que nós precisamos ser, Deus já depositou nas nossas vidas. Nós precisamos apenas dar um passo e confiar e acreditar naquilo que Deus já falou conosco. E o problema daquelas pessoas era justamente essa. Em Jó 42, 5 e 6, ele vai falar até um pouco sobre isso. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Deus, os meus olhos te veem. Aí olha a consequência: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está falando o seguinte: porque eu te vi, algo mudou na minha vida. Porque eu te vi, agora eu não vou viver mais da mesma forma. E assim é nas nossas vidas também. Quando nós temos experiências com Deus, quando a gente se achega a Deus, quando a gente conhece o coração de Deus, as nossas vidas são transformadas também. A gente olha no espelho e a gente vê uma nova versão de nós mesmos. Antes eu não podia, antes eu não conseguia, antes que eu não era capaz, antes que eu não era inteligente o suficiente, mas agora, querido, eu me encontrei com a palavra do Senhor, eu tive um encontro com Deus. Ele colocou um sonho no meu coração, Gui, Ele colocou uma chama no meu coração, eu tenho dado passos. Aí você começa a ver que Deus está te capacitando, Deus está colocando uma unção sobre a sua vida, você vê que Deus está fazendo algo diferente em você. Você olha para o espelho e muitas vezes nem se reconhece. Quem é este que está fazendo estas coisas? Porque você sabe que você não era capaz de fazer o que você está fazendo. Deus quer te apresentar a uma nova versão de você mesmo. Quando você tem um encontro real com Deus, você anda diferente, você fala diferente, você age diferente. Você tem um encontro com gigantes, com Golias, e você não mais corre de Golias, mas agora você corre para Golias. Antes, se aparecesse um Golias na sua frente, antes de você se relacionar com Deus, antes de você conhecer Deus, antes de você conhecer os sonhos e os planos de Deus para a sua vida, se aparecesse um Golias, você corria do Golias. Mas agora uma chama queima no seu coração, uma coragem sobrenatural, uma fé queima dentro do seu coração. E agora, quando Golias aparece, você caminha na direção de Golias e fala: quem é você, seu filisteu incircunciso? Se Deus é comigo, o exército de Deus é a favor de mim, você não vai me vencer. Nós somos diferentes quando temos um encontro com Deus. Coloquei: Deus quer apresentar a vocês uma nova versão de você mesmo, e você precisa entender que Ele quer fazer isso, não é para você se achar ou se gabar, mas sim para que você cumpra a missão que Ele tem preparada para você.
Deus, Ele não quer que você se sinta forte demais. Ele não quer que você se sinta, Gui, eu sou sobrenatural demais, eu sou poderoso demais. Não é para você se achar, não é para suas próprias vontades, mas é simplesmente para que você consiga cumprir o chamado e o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai aumentar a fé que está dentro de você, mas tudo isso serve apenas para que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu não sei se você sabe, talvez você entrou aqui a primeira vez, você fala, o que esse cara está falando? Nós cremos que você nasceu com um propósito, eu creio que você é plano e sonho de Deus. Você não nasceu por acaso, você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem coisas que Ele quer que você faça, Deus te chamou, Deus te escolheu. Então, para você realizar tudo aquilo que Deus te chamou para fazer aqui nessa terra, você precisa da capacitação de Deus. Eles se enxergavam como um gafanhoto. Eles viam o inimigo e pensaram, não é possível a gente vencer o inimigo. E por causa disso, por causa que eles viram um inimigo maior do que eles mesmos, eles morreram e não experimentaram aquilo que Deus havia prometido para eles. Aquele povo volta trazendo a notícia. Essa história, eu li para vocês aqui em Números. Eu li essa história aqui em Números, mas na verdade, toda essa história de Moisés, do êxodo, da saída do povo, dos hebreus do Egito para a terra prometida, o tempo todo do deserto, ela é contada na verdade em Êxodo. Conta em Números também, mas ela acontece no Êxodo. E Êxodo justamente significa saída, a libertação, a saída. Que foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. 400 anos escravizados, 400 anos sofrendo, sendo oprimidos. E aí, Deus vem trazer uma saída. Eu não sei você, mas eu já fico feliz em saber que nós temos um Deus, que é um Deus que tem saídas. Se Deus é um Deus que tem saídas, queridos, nós nunca estamos presos. Eu não sei você, mas eu sou grato a Deus por isso. Nós temos um Deus que tem saída, seja lá qual situação. Gui, eu estou sofrendo. Gui, eu estou assim. Gui, eu estou de tal jeito. Gui, é que você não sabe minha situação, queridos. 400 anos escravizados, 400 anos sofrendo, e de repente o êxodo, de repente a saída, de repente Deus levanta alguém para ir lá e libertar aquele povo. Deixa eu te dizer uma coisa, nosso Deus, nós servimos a um Deus que tem saídas. Nós servimos a um Deus, vou repetir, que tem saídas. No seu casamento, Ele tem a saída, Ele tem a solução. Nos seus filhos, Ele tem a saída, Ele tem a solução. Aqui na minha vida financeira, nós cremos num Deus que tem saídas. Nós servimos a um Deus que tem saídas. Por isso nunca estamos presos e nem amarrados por nada, porque nós temos um Deus que tem saídas para as nossas vidas. Aí o povo está naquela situação difícil, 400 anos lá. E aí o que o povo faz? O povo faz alguma coisa, porque quando você está numa situação difícil, você precisa fazer alguma coisa, né? Não tem como você sair da situação que você está se você não fizer nada. Está cheio de crente achando que fazer nada resulta em grandes acontecimentos ou grandes milagres. Não, você precisa fazer alguma coisa. Aí o povo começa a fazer o quê? Clamar a Deus. O povo começa a clamar a Deus, meu Deus, tira-nos dessa situação, nos livra. E aí Deus ouve a oração e o clamor do povo. Aí o que Deus faz? Deus vai e chama Moisés. Aí eu vou repetir. O povo clama a Deus. Deus ouve a oração. E Deus vai e traz a resposta a Moisés. Vou falar mais uma vez. O povo clama a Deus. Deus ouve o clamor do povo e fala com Moisés. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem clamou a Deus não foi o povo? E para quem deveria ser a resposta? Para o povo. O povo clama a Deus e Deus não dá resposta ao povo. Deus dá uma resposta a Moisés. Eu não sei você, mas isso me ensina alguma coisa. Nem sempre, não é porque eu não ouvi uma resposta de Deus,
Não é porque eu não vi Deus fazendo nada, não significa que Deus não está trabalhando. O povo clamava a Deus, e Deus falou com Moisés. O povo clamou a Deus, e Deus falou com Moisés. Muitas vezes o povo estava se sentindo que Deus não estava ouvindo eles. O povo estava se sentindo que Deus havia abandonado eles. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Nós clamamos a Deus e a gente espera que Deus fale conosco. A gente clama a Deus e espera que Deus nos dê uma resposta. Deixa eu te dizer uma coisa: não é porque você não recebeu uma resposta que Deus não está trabalhando no seu clamor e na sua oração. Ele ouviu as suas orações e Moisés já está chegando. Anota aí, não é porque Deus não está falando comigo sobre o meu problema que quer dizer que Ele não está trabalhando na minha resposta. Tuita aí, Tuita não, Instagram lá que eu reposto depois. Aí Deus começa a conversar com Moisés. Chega lá. Ô Moisés, tudo bem? Na verdade não foi bem assim, né? Deus aparece numa fogueira lá. Uma sarça no meio do deserto começa a queimar. Moisés chega lá, mais perto. E aí Deus começa a falar com Moisés. Agora, Deus ele vai chamar Moisés para algo muito grandioso, mas a verdade é que, se você olhar para a vida de Moisés, provavelmente Moisés era um cara que se sentia desqualificado por uma missão, para uma missão como esta que Deus iria chamá-lo. Moisés, quando bebê, ele não sabia disso, mas na cabeça dele talvez ele foi rejeitado, porque a mãe de Moisés teve que doar Moisés. Moisés talvez nem ficou sabendo da história, ele foi entregue à filha de Faraó. Ele cresceu numa casa que não era a sua casa, ele cresceu no meio de um povo que não era o seu povo. Então esse sentimento de rejeição, esse sentimento de não cresci com a minha família, esse sentimento de eu não cresci com a minha mãe, eu não cresci com os meus irmãos, não cresci com os primos, eu não estava no meio do meu povo. Moisés, se você olhar na história, você vai ver que ele era hebreu demais para agir como um egípcio, mas ele era egípcio demais também para ter um comportamento de um hebreu. Ele talvez se sentia esquisito, porque ele sabia que ele era hebreu, mas ele cresceu, foi formado dentro do palácio de Faraó. Ele talvez a sua identidade, talvez uma confusão na sua cabeça, até de como se comportar, no que crer, porque ele veio de um povo, de uma nação, mas ele foi criado por um outro povo, outros conceitos, outros princípios, outras religiões. Então Moisés ele cresce nessa grande confusão. Ele cresce se sentindo talvez estranho, talvez que ele não cabia ali naquele lugar onde ele estava. Tanto que você vê, na primeira oportunidade, ele faz uma besteira, ele mata lá um egípcio, ele é descoberto, depois ele tem que fugir, porque talvez ele não sabia muito bem lidar com toda essa situação que estava acontecendo na vida dele, se sentindo talvez estranho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e talvez você está se identificando e pensando que eu sou esse cara, eu sou essa pessoa, é meio estranha, a minha história é meio estranha, muitas coisas aconteceram no passado, talvez você foi rejeitado, talvez nem tudo aconteceu da forma que o papai e a mamãe planejou, e talvez você se sinta assim. A vida parece que meio que desandou, a vida parece que não andou de acordo com o que talvez você planejava. E Moisés era esse cara que tinha uma vida estranha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que é estranho em uma estação, em uma fase da sua vida, pode ser aquilo que Deus vai usar de forma sobrenatural no futuro. Escrevi: o que te faz se sentir esquisito em uma estação da vida pode te fazer relevante em outra estação da vida. Por isso, os esquisitos podem dar glória. Oh, tem um esquisito ali. Por isso, os que são fora da caixinha
podem agradecer a Deus e entender que Deus, talvez eu não me enquadrei até aqui, talvez as pessoas não me compreenderam, talvez as pessoas não entenderam como eu funciono e como eu era, mas deixa eu te dizer uma coisa, você já pode começar a glorificar, porque a sua esquisitice, nem sei se existe essa palavra, a sua esquisitice em uma estação, quando as pessoas olhavam para você e pensavam, o que é que esse cara vai dar? Deixa eu te dizer uma coisa, pode ser no futuro, aquilo que Deus vai usar na sua vida. Por isso não despreze quem você é único. Eu queria ter 1,85 de altura, mas eu tenho 1,73. Mas eu sou único. A gente tem muita tendência da comparação, de olhar, ai, eu queria ter aquele dom, queria ter aquele talento, eu não queria ser tão esquisito, ele é tão mais bonito, sou meio esquisitão. Quem sabe esse esquisitão que você vai ser algo tão relevante no futuro que Deus vai usar para honra e glória do nome dele, que as pessoas vão olhar para você e falar, não é que esse esquisito deu certo mesmo? Aquele é esquisito mesmo, está dando glória a Deus. Aí, ó. Deus mostra a missão que ele tinha para Moisés. E a missão era tão grande que Moisés, ele olha para ele mesmo e ele diz, Deus, não, você escolheu o cara errado. Eu estou 40 anos aqui quietinho, cuidando do gado, vivendo no campo. Você aparece, tá achando que vai me impressionar, queimando numa arvorezinha e falando que é para eu ir lá para o Egito para libertar 3 milhões de doidão que estão tudo lá preso, aquele faraó, aquele maluco, aqueles egípcios, tudo maluco. O senhor quer que eu vá lá? Que doideira é essa? Não. Eu não sou a pessoa certa. Aí Deus olha para Moisés e diz assim, por isso você é a pessoa certa. Moisés diz, não sou eu. E aí Deus diz, sim, agora você está pronto, porque você sabe que você não consegue, então agora você está pronto para a missão que eu tenho para a sua vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, é justamente neste lugar vulnerável, é justamente nesta corda bamba que a gente olha para Deus e diz, Deus, eu não posso, eu não consigo. É justamente neste lugar que Deus quer nos colocar, porque eu podia me achar bom demais e dizer, Deus, eu não preciso do Senhor, mas quando eu estou neste lugar vulnerável, será que dá certo ou não? Eu não sou capaz, e eu chego à conclusão que não tem jeito. É neste lugar que Deus gosta que eu e você, que a gente esteja. Aí Deus olha e diz, então agora você está pronto, agora você vai depender de mim, agora você vai saber que sou eu quem vai fazer na sua vida, você vai saber que eu que vou à frente, você vai saber que eu que vou libertar do povo. Não é você, Moisés, mas sou eu vou usar apenas a sua vida. Moisés aceita o pedido de Deus, mas ele questiona Deus. Ele diz, mas tudo bem, até vou, mas eu vou, e aí? Vou chegar lá e vou falar o que para eles? Quem que me enviou? Cadê o papel, o documento? Porque naquela época eles tinham muitos deuses. Então Moisés quer um nome. Ele quer chegar lá e saber de quem que ele está falando. Quem que eu vou falar para eles? Quem me enviou? Aí talvez Moisés pega, que é só na minha cabeça, dentro da Bíblia a gente pensa nessas coisas. Aí Moisés pega o caderninho, a canetinha, olha para Deus, pode ir. Aí Deus diz, eu sou. Aí Moisés continua olhando para ele, esperando, né? Porque eu sou, agora que vem o nome. Sim, Deus, pode continuar. O que sou? Mas e o nome? Eu sou. Sou o quê? O que sou? Eu sou. Sou o quê, Deus? O que sou? Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisésinho, nessa situação, querido, que você está agora aqui,
você não faz ideia, ou uma das traduções diz, eu serei o que eu serei. Deus estava dizendo, você não faz ideia do que eu vou precisar ser na sua vida lá. Não existe um nome apenas que defina tudo aquilo que eu vou precisar fazer através da sua vida. Não existe apenas um nome, porque Deus tem muitos nomes. E aí então Ele deixa um vazio, eu sou. E aí Deus, basicamente o que Ele estava dizendo para Moisés é, Moisés, fica tranquilo, porque no momento que você precisar, eu vou ser o Deus que você precisar. Se você olhar na Bíblia, é o Eloá, Deus poderoso, Elohim, Deus criador, é o Shaddai, Deus todo poderoso, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Rafa, o Senhor que sara, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Eu vou ser o Deus que eu precisar ser no momento que você precisar de mim. Eu sou o que sou. Tem momentos que Deus vai se revelar como Jeová Rafa. Você está doente, você precisa de uma cura. Você conhece um Deus que ainda não conhecia antes. Tem momentos que Deus vai se revelar como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você está passando por grande dificuldade e Deus vai se mostrar, Deus vai se revelar de uma forma que você ainda não o conhecia. É justamente isso que Ele está falando com Moisés. Moisés, eu vou me mostrar de formas que você ainda não me conhece. A única coisa que você precisa saber é que o eu sou está indo com você. A gente podia terminar aqui, eu só falar para você, o eu sou está com você. Você dá amém, glória a Deus e tchau. Vai viver sua vida, porque isso é o que nós precisamos. Aí, Deus continua a conversa com Moisés. E na verdade Deus, Ele quer alinhar as expectativas no coração de Moisés. Porque nós sabemos que as frustrações só vêm por causa das expectativas. Você não fica frustrado se você não tivesse tido alguma expectativa. Geralmente quando as pessoas elas ficam frustradas é porque elas esperavam alguma coisa. Aí não aconteceu, ficou frustrado. Eu esperava que Deus iria fazer, aí não fez, fica frustrado. Então as nossas frustrações elas têm muito a ver com as nossas expectativas, com aquilo que nós esperamos que Deus vai fazer nas nossas vidas. E Deus começa a tratar isso com Moisés. Ele fala algo maravilhoso em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 21. Diz assim: eu darei, Moisés, mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, Deus está falando, eu vou tirar vocês, porque antes disso Deus fala, eu vou tirar, eu vou mandar peste, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar. Aí Ele diz assim: e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Isso aqui é muito bom. Sabe por quê, querido? Deus estava dizendo o seguinte: o sofrimento, o choro, a lágrima e a dor, ela nos traz algumas coisas. A minha pergunta para você nessa noite, o problema não é chorar, o problema não é passar pelo deserto, o problema não é viver dias difíceis, mas a minha pergunta para você nessa noite é: o que você está levando desse sofrimento? O que você ganhou com esse choro? O que você ganhou com esse deserto? Porque não faz sentido se eu passar pelo deserto e não levar nada do deserto. E Deus está dizendo para Moisés: olha, foi um tempo difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, vocês vão sair, e quando vocês saírem do deserto, vocês vão levar algumas coisas com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu choro tem que causar algo na sua vida, o teu deserto tem que causar algo na sua vida, você tem que ganhar alguma coisa. Talvez você vai ganhar mais sabedoria, talvez você vai saber que você é mais forte, talvez você vai ganhar novas experiências com Deus, eu não sei, mas o deserto nas nossas vidas tem que acrescentar alguma coisa. Eu coloquei, muitas vezes nós celebramos por ter passado por tudo que passamos e termos sobrevivido, mas a minha pergunta para você nessa noite é: o que você ganhou com isso? Você chega do outro lado, você atravessa o mar, se você olhar para trás, querido, o que você ganhou? Não ganhou nada? Você acha que Deus é um Deus ruim, que deixa você passar por coisas ruins e não te acrescenta nada? Deus diz: não, fique tranquilo, vão acrescentar muitas coisas, vocês vão sair de lá com as mãos cheias. Eu coloquei aqui, as maiores bênçãos geralmente vêm
nos momentos mais desafiadores em nossas vidas. Mas olha só que interessante, Deus fala com Moisés, eu li para vocês aqui no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 21. Deus fala isso com Moisés, fala, olha, o povo vai sair, vocês vão sair com as mãos cheias, eu vou abençoar vocês. Ok. E aí, em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 36, é o cumprimento da palavra que Deus havia dado. Olha o que diz. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então aqui é o cumprimento daquilo que Deus havia dito. Então olha só, no capítulo 3 Deus dá uma palavra, e no capítulo 12 Deus cumpre a palavra que ele havia dito. Mas o grande problema, sabe qual é, querido? O capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Porque muitas vezes quando Deus nos dá uma palavra no capítulo 3 das nossas vidas, a gente acha que a resposta de Deus para aquilo, para aquela palavra, a gente acha que vai acontecer daquilo que Deus falou conosco no capítulo 4, o próximo capítulo das nossas vidas. E talvez o nosso desejo e o desejo daquele povo era esse. Deus deu uma palavra no capítulo 3 e no capítulo 4 Deus cumpre a sua palavra. O grande problema na vida do cristão é justamente esse, o tempo da promessa e o tempo do cumprimento da promessa, o tempo que Deus libera uma palavra e o tempo que Deus vai cumprir a palavra que Ele deu. Não é porque Deus te deu uma palavra hoje que Ele vai cumprir amanhã. Não é porque Deus te deu uma promessa hoje que Ele vai cumprir daqui 5 dias. Mas uma coisa você pode estar certo, que se Ele te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, quem está esperando aí, capítulo 9, capítulo 10, quem está firme nas promessas do Senhor, capítulo 11, capítulo 12, é tempo de celebrar, é tempo de festejar, porque a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Tempo. A guerra de todo cristão. Diante de palavra e promessas, saber esperar e entender que Deus está orquestrando tudo. E no tempo dele, as coisas vão acontecer. O povo sai do Egito, rumo à terra prometida. Aí o povo festejando, feliz. Deus cumpriu a sua palavra. E aí o povo chega diante do mar. Mas algo acontece. Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir. E ele fala com os cavaleiros e o exército e diz: vamos buscar os hebreus. E eles saem com as carruagens, eles saem com os cavalos, eles saem com o exército para pegar o povo e trazer de volta. Aí agora o povo está encurralado, agora o povo está diante de um mar impossível de atravessar, e atrás deles um grande exército que eles não conseguiriam vencer. E então eles ficam desesperados. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. A gente viveu um livramento, a gente viu uma promessa, a gente está caminhando, mas de repente algo acontece nas nossas vidas que a gente para, olha para um lado, olha para o outro e pensa: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? O povo começa até a reclamar e dizer: olha, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, lá a gente estava trabalhando, a vida estava difícil, mas a gente não ia morrer, agora a gente vai morrer aqui. É interessante que Moisés ele é um ícone da liderança na Bíblia, justamente por causa disso, porque o povo começa a reclamar com Moisés, ele dá palavra de encorajamento, ele fala: não, fiquem tranquilos, porque Deus vai trazer o livramento. Aí ele vira as costas e fala: meu Deus, o Senhor precisa dar um livramento. Líder é assim, tem resposta para o povo, depois corre para o quarto: meu Deus, me ajuda. Aí o povo começa a clamar, o povo fica desesperado: e agora nós vamos morrer. Eu amo essa passagem que está em Êxodo 14, 15 e 16. Eu falei ontem na aula sobre isso. Eu amo essa passagem aí. E disse o Senhor a Moisés: o povo está lá desesperado, o povo está clamando, e aí Deus olha para Moisés e fala assim:
Por que clamas a mim? Mas que pergunta, hein? Por que clamas a mim? É porque eu vou dar uma morridinha, ou vou me afogar, ou vão cortar minha cabeça. Acho que é por isso que eu estou clamando ao Senhor. Por que clamas a mim? Aí eu amo o que diz depois. Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Crente, tem hora de orar. Aí você que é mais espiritual, não se assusta não. Tem hora que não é para orar não, filho. Tem hora que é para agir. O povo está clamando. Deus olha e diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Façam alguma coisa. Andem. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí sabe o que ele diz a Moisés? Ele fala: tudo que você precisa, eu já te dei. Sabe esse cajadinho que está na sua mão? Você vai bater o cajado na água e o mar vai se abrir. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem momentos que nós precisamos andar. Tem momentos que nós precisamos dar passos de fé. Ah, Gui, mas eu não tenho o que eu preciso. Ah, Gui, mas eu não consigo. Tudo que você precisa, Deus já depositou em você. Muitas vezes nós desprezamos o cajado que Deus nos deu, porque um cajado, o que é um cajado diante de um mar? O que é um cajado para abrir um mar inteiro? O que é um cajado para libertar um povo? Um cajado não é nada, mas deixa eu te dizer uma coisa: um cajado nas mãos de Deus é tudo o que Ele precisa para operar um grande milagre. Por isso, marche e acredite que Deus depositou algo em você. Estou terminando, 2 pontinhos rapidinhos. Aí, o mar, o que acontece? A gente assiste até nos filminhos, né? Abre o mar. Mas eu achava que o mar tinha aberto mesmo assim. Aí eu li e vi que o mar não abriu assim não. Leia o texto. Reparem no que a Bíblia diz. Êxodo 14, 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou, o que está escrito? Toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e águas foram divididas. Então, Deus trouxe um vento. O vento começou a partir o mar. Partiu o mar na hora? A noite inteira soprou. O mar ficou abrindo a noite inteira. Não foi instantâneo. Tem milagres que Deus faz na hora. Tem milagres que Ele faz, não é na hora. Tem milagres que Deus começa a operar e não é imediatamente que Ele faz. Ele começa a fazer. Aqui diz isso: a noite inteira o vento soprou e o mar ficou se dividindo. Eu pensava que Deus havia e o mar se abriu. Não, mas não foi isso que aconteceu. A noite inteira ficou talvez vazando água, vazando, até que no dia seguinte o mar estava aberto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está soprando um vento. O vento que Deus começou a soprar, talvez você viu indícios na sua vida, talvez você viu indícios que Deus estava movendo, você viu um movimento, parece que Deus estava fazendo, mas que o milagre não foi completo. Mas deixa eu te animar nessa noite: indícios, você sentiu um sopro. Deixa eu te dizer, Deus começou a fazer alguma coisa, e aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar de fazer. Você precisa apenas esperar a noite passar, porque o mar vai ser aberto e você vai poder passar tranquilo em paz. Aplauda, Senhor. Aí por último, olha só que interessante. O povo está passando no meio do mar. Primeiro, eu não vou entrar nisso, mas é uma coisa muito louca, porque a Bíblia diz que o vento soprou, o mar se abriu e eles passaram em terra seca. Para mim, um mar que abre e a terra não fica seca, fica barro, né? Ou não? Não seca assim, né? Fica um barro, ali vai pisar, vai atolar o pé, vai deixar as marcas. Isso tem uma ligação.
Eu não vou entrar nisso agora, mas isso tem uma ligação. O Paulo ele vai falar sobre o batismo e sobre a água que nos lava, nos purifica, não deixa marca nas nossas vidas. Tem uma ligação do Mar Vermelho com o que Paulo está dizendo também. Mas eu não vou entrar nisso, mas as pegadas e as pessoas andando não deixavam marcas, porque a terra estava seca. E o exército inimigo, ele olha adiante, ele vê que o exército, o povo de Deus está passando em terra seca. E aí o que eles pensam? Qual é a ideia que eles têm? Vamos atrás desse povo e vamos avançar e vamos passar no meio do mar. E é justamente isso muitas vezes que eu e você a gente faz. O que a gente faz? A gente vê o outro passando pelo mar e acha que a gente pode passar pelo mar também. Aí o povo está passando, o povo de Deus está passando. Quando termina de passar, o povo do Egito também começa a passar, começa a andar, porque eles pensam, se eles estão fazendo, eu posso fazer também. Mas no meio do caminho, quando eles estão no meio do mar, o mar se fecha e todos morrem. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso te ensina, querido? O que Deus tem para a vida do outro é do outro. O que Deus tem para a minha vida é meu. Eu não preciso copiar ninguém, eu não preciso ir atrás de ninguém. Sabe por que aquilo que deu certo na vida do irmão não significa que vai dar certo na minha vida? Deus tem algo específico para a vida de cada um. Está cheio de crente morrendo no meio do mar, porque está indo atrás do outro, porque está vendo o que o outro está fazendo, porque é legal, eu quero ser também, eu quero fazer também, eu quero ter também. Morre no meio do mar, porque está indo para um lugar que não deveria ir. Deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu, você é único, Deus tem sonhos, Deus tem planos. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa ter o que o seu vizinho tem, você não precisa ter a mulher do seu amigo, você precisa ter aquilo que Deus tem para a sua vida. E se você entender aquilo que Deus tem para a sua vida e andar neste lugar que Deus tem para você, você não vai morrer, você vai viver, você vai receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você recebeu essa palavra nessa noite, fica de pé no seu lugar, começa a celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você recebeu, diga obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu a recebo no meu coração nessa noite. Aleluia. Tu és tom, cante isso. Minha vida dou em Cristo, sei quem sou, deste amor eterno, com tudo que sou, em tua graça estou, no modo meu Salvador, celebre o nome dele, aplauda o nome dele nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Você recebe essa palavra nesta noite? Gigante, pode vir que eu estou pronto. Pode vir quente que eu estou fervendo. Tô engraçadinho hoje, né? Tô animado. Pode vir. Eu sei quem eu sou nele. Aquilo que ele me chamou para fazer, aquilo que ele me chamou para cumprir, vai acontecer. E aquilo que ele te chamou para fazer, vai acontecer. O problema não está nos gigantes que estão à nossa frente. O problema está em nós entendermos quem nós somos e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente está andando debaixo de uma palavra, querido, quando você tem certeza que você está fazendo aquilo que Deus te chamou, você vai tranquilo. As dificuldades não abalam a sua vida, as dificuldades não te desanimam, porque você sabe que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém? Por isso, nessa noite, se você entrou aqui com algum impossível, se você chegou nesse lugar preocupado, desesperado, pensando que eu estava me sentindo como esse gafanhotinho, como eles estavam se sentindo ali. Eu quero te encorajar nessa noite. Quero te encorajar nessa noite. Você pode. Você é mais. Porque Deus é com você. Descansa o seu coração. Não vou nem orar pela sua vida essa noite. Descansa o seu coração. Creia na palavra e saiba que você vai viver tudo aquilo que Ele prometeu para você no tempo dele. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.